Nesse vídeo teremos quem são os pré-socráticos, o que é physis, o que é arqué, por que estudá-los e como estudá-los. Vamos lá! Quando se fala em filosofia grega, normalmente nos vem à mente os três gigantes, Sócrates, Platão e Aristóteles, que viveram em Atenas no século IV, mas foi longe dali, na cidade de Mileto, em que 2 séculos antes a filosofia nasceu. Estes pensadores, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, eram chamados de sábios, até que Pitágoras, em um gesto de modéstia, preferiu ser chamado de amigo da sabedoria, uma mistura de philos com sofia, o filósofo. Aristóteles chamou esses primeiros filósofos de físicos, mas eles estão muito longe de serem físicos como Einstein. Eles eram chamados de físicos porque eles investigavam a natureza, ou, como chamavam, a physis. Traduzir physis pelo que hoje chamamos de natureza é muito simplista. Hoje vemos a natureza como algo dominado pelo homem que vive na cidade, que produz o fogo na cozinha, que faz a água sair pela torneira, ou seja, a ciência acabou transformando a natureza em uma espécie de ferramenta, algo que pode ser dominado pela técnica. A palavra physis em grego significa aquilo que cresce por si próprio, aquilo que se desdobra para fora, revelando-se, como uma flor desabrochando, aquilo que produz ou cresce sozinho. Mas physis não diz respeito apenas a árvores ou plantas, mas à totalidade de tudo que é. Hoje, quando falamos que queremos conhecer a natureza de alguma coisa, estamos dizendo que queremos conhecer por completo, desde os fundamentos até o modo como aquilo funciona. Era isso que os pré-socráticos investigavam, a natureza do real. Tá, mas se eles são filósofos da natureza, de onde vem o termo pré-socrático? O termo surgiu ou se popularizou por causa de Descartes. Não o DK-47, muito menos o Donkey Kong, mas Dewey e Kranz, responsáveis pela principal obra que catalogou os fragmentos desses pensadores. Mas antes de falar desses fragmentos, vamos corrigir um erro que provavelmente você ouviu no ensino médio. Pré-socráticos não significam que eles vieram antes de Sócrates necessariamente. Inclusive, Demócrito, que era um pré-socrático, foi contemporâneo de Sócrates. Eles receberam esse nome porque o tema das investigações são diferentes. Enquanto os pré-socráticos investigam a physis, Sócrates volta sua reflexão para o homem, seja em questões políticas ou virtudes como coragem, justiça, etc. Então, como identificar um filósofo pré-socrático? Eles vão estar investigando a physis, mais especificamente a arqué da physis. Sim, arqué é a palavra-chave. Mas do que se trata? A palavra arqué normalmente é traduzido como a origem das coisas, mas também temos que tomar cuidado com essa definição, porque origem tem um sentido de começo ou início, como se fosse algo presente só no primeiro momento. Por exemplo, o Flamengo no começo eram esses caras, hoje são esses aqui. Mudou tudo, mas ainda é o Flamengo. As pessoas ainda olham para esses caras e reconhecem que é o mesmo time. Então a palavra certa não é começo, mas talvez princípio. Seu princípio é seu fundamento, não está lá só no começo, mas é algo que te acompanha desde lá. Então o que os pré-socráticos estão procurando é o princípio que rege a totalidade do real. Nada mais filosófico do que isso. Mas por que eu fiquei falando de fragmentos, de pedaços de texto? É porque de todo o conteúdo feito por esses filósofos da natureza, só o que temos são pequenos trechos de texto. O resto acabou se perdendo ao longo da história. Por exemplo, o sol é largo como uma folha, é um fragmento de Anaximenes. O que isso significa? Ninguém sabe. Entretanto, além de fragmentos, também temos doxografias, que são textos de outros filósofos falando sobre os pré-socráticos. Por exemplo, Aristóteles, em Sobre a Alma, diz: Tales, pelo que se conta, supôs que a alma é algo que se move. Se é que disse que o ímã tem alma, porque move o ferro. Não chegou até nós nenhuma palavra de Tales. Tudo que temos são essas doxografias. Por que estudar esses filósofos? Primeiro, por razão de ofício. Não tem como estudar história, filosofia ou ciência antiga sem estudar esses pensadores. Segundo, se você está se preparando para algum concurso ou alguma prova como o Enem e que tem filosofia, é muito provável que apareçam os pré-socráticos. E em terceiro lugar, pelo valor presente neles mesmos. De tempos em tempos, esses filósofos são revisitados e sempre encontramos coisas novas. Nietzsche, o famoso filósofo do bigode, em A Filosofia na Época Trágica dos Gregos, interpreta os pré-socráticos do seu modo e vê eles como muito mais importantes e sábios do que Sócrates ou Platão.
Como estudar os pré-socráticos? Se você já tem um nível de estudo mais avançado, eu recomendaria Vida e Doutrina dos Filósofos Ilustres, de Diógenes Laércio, que catalogou a vida e a doutrina de alguns filósofos ilustres. Outro texto muito importante é o texto que eu já citei, Os Fragmentos dos Pré-Socráticos, de Dewins e Kranz, que não tem tradução em português, então boa sorte para você. Agora, caso você seja iniciante, eu recomendaria Os Pré-Socráticos, da coleção Os Pensadores, que traz tanto texto de apoio, como os fragmentos e algumas interpretações de Nietzsche e Hegel. Tem também o livro de Miguel Spinelli, Filósofos Pré-Socráticos, que é uma das fontes para esse vídeo. E por fim, recomendo A Aurora da Filosofia Grega, de John Burnett. Se você quiser comprar algum desses livros pela Amazon, use o link que está na descrição, que você consegue apoiar o canal sem gastar R$1 a mais do que você já gastaria. Espero que tenha gostado do vídeo. Ele é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou trazer sobre os pré-socráticos. Vamos ter Tales, Parmênides, Heráclito, Anaximandro e Pitágoras, se eu não me engano. Dúvidas e sugestões deixem nos comentários, se inscreva para não perder o próximo vídeo e se quiser apoiar o canal, o QR Code está na tela. Obrigado e até o próximo vídeo.